Paz do Senhor, queridos. Quarta parte da série, né, falando da Grande Babilônia. E essa quarta parte, né, a gente já vai começar a descartar, ou pelo menos pensar em descartar algumas cidades que até então estava fazendo sentido para a gente. A gente vai ler o capítulo 47 de Isaías, e esse capítulo tem apenas 15 versos, né? Mas são versos reveladores, né? Então, vamos começar a leitura analisando uma coisa interessante. Versículo 1. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Então vamos lá, vamos entender o que significa isso. Lá em Apocalipse 18 vai aparecer algumas pessoas, né, se sentando no chão, no pó, e jogando pó sobre as suas cabeças, né? Tá certo? Em sinal de vergonha, em sinal de tristeza e de arrependimento também algumas pessoas, né? Só que olha só que interessante. A Babilônia tem uma filha virgem também. Ou seja, Jerusalém também tem uma filha que ela é virgem. A Virgem de Sião, certo? Que é a igreja, somos nós. A Virgem de Sião é Israel, 12 tribos, né? Entende? Então, em Jerusalém não podem ter duas virgens. Percebe? Lá em Jerusalém tem a Jerusalém terrena. Essa Jerusalém terrena ela é escrava, né? Ela é escrava e também cliente da Babilônia, certo? Ela é cliente. Ela não é a Grande Babilônia. Isso já dá para afirmar, né? Essa é a quarta parte. Você que está chegando nessa parte pela primeira vez, tem 3 partes anteriores que a gente já estamos lendo. A gente leu, a gente fez perguntas, né, na primeira parte sobre Apocalipse 18. Depois a gente leu o capítulo 50 do profeta Jeremias. E depois a gente leu o capítulo 51 do profeta Jeremias, dando 3 partes. Essa é a quarta parte. A gente vai estar lendo aqui o capítulo 47 de Isaías. E tem outros capítulos de outros profetas, né, que tem expressões chaves, né, para a gente descartar algumas cidades. Então não pode ter duas virgens em Jerusalém, certo? Vai dar um pouquinho de trabalho para você remover da mente essa ideia, por conta de outras profecias, está relacionado com Jerusalém sendo prostituta, Jerusalém fazendo parte, né, da Babilônia, etc. Mas a gente vai desenrolando isso aí. E aí você vai chegar na compreensão, né? Outra coisa, né? Ela é filha da Babilônia, interessante, né? Então Jerusalém também é filha da Babilônia. Só que essa virgem também é filha da Babilônia. Ela se assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Ou seja, então ele está falando, a profecia está direcionada para os caldeus. Ou está chamando os caldeus de filha da Babilônia. Então mais uma cidade apareceu, né? Os caldeus a gente tem como origem, ou como geografia central, como capital dos caldeus, o Iraque, né? Certo? Mas o Iraque, aqui o texto está dizendo que também é filha dessa Babilônia, entende? Então, Jerusalém e Iraque, né? Não só nesse verso, mas a gente vai continuar destrinchando os versos aí para baixo, né? E outros capítulos também, você vai ver que Jerusalém e Iraque começa a não mais fazer sentido, como Babilônia, como prostituta, tá ok? Mas vamos continuar a leitura. Porque nunca mais chamarás a mimosa e dedicada. Verso 2. Toma mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda das tuas vestiduras, e as pernas, ou melhor, levanta os vestidos, né, na altura das pernas, né, e atravessa os rios. Verso 3. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio, que é a palavra vergonha, né? Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Verso de número 4. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é seu nome, e Santo de Israel. Verso 5. Assenta-te calada entre as trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Então ela é uma senhora de reinos, né? Mais para baixo um pouquinho vai chamar ela de rainha também, né?
E em outros profetas também ela é tida como rainha, né? Rainha dos céus, né? Assenta-te calada e entra nas trevas, né? Ou seja, aqui está falando da destruição dela, né? Ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora dos Reinos. Verso 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão. Porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Verso 7. E dissestes, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas e nem te lembrastes do teu fim. Porque tem a profecia falando que ela vai ser destruída, né? Só que ela não se atenta para a profecia. Ela não observa o que Deus está falando. Eu vou movimentar um pouquinho a câmera aqui, ver se melhora a leitura, porque está ficando muito perto, está ficando... vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Não sei se vai melhorar, vamos ver. A lente não fixa, né? Eu acho que melhorou um pouquinho. Não, ela está ainda embaraçando. Ela fica embaraçando, né? Vou deixar assim mesmo. Acho que tá dando para ler. Acredito que esteja dando, né? Senhora para sempre, né? Até agora não tomaste... Eu já li o verso 7. Agora o verso 8. Ouve isto, pois tu, que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes consigo mesma. É o verso 8 que a gente está lendo, né? Eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva e nem conhecerei a perda de filhos, né? Fazendo aqui uma alusão ao Apocalipse 18, né? Quando ela fala que eu estou sentada aqui como rainha, viúva eu não sou, não vou ver pranto nem dor, né? Ou seja, eu não vou chorar por causa dos meus filhos. Verso 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e a multidão e abundância dos teus muitos encantamentos. Então esse verso 9 aqui, eu vou clicar aqui na cruzinha para a gente ver para onde é que vai direcionar, né? A gente vai ser direcionado. Olha aí. Olha lá, ó. A gente está lendo o capítulo 47, versículo 8 e 9, e está direcionando a gente para Apocalipse 18, 7 e 8, que vai estar falando essas coisas que eu citei agora há pouco, né? Tá certo? Verso de número 10, né? Porque confiaste na tua maldade e dissestes, não há quem me veja. Ou seja, parece que ela está invisível, né? E de uma certa forma ela está invisível, né? Muita gente não consegue enxergar ela, né? Tá difícil de enxergar essa prostituta, né? Essa Babilônia. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar e disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra, né? Ou seja, eu sou a grande cidade e além de mim não há outra cidade. Isso ela está falando para Jerusalém, para Nova Jerusalém, né? Para Jerusalém de Sião. Né? Eu sou a única cidade, né? Além de mim não tem outra. Entende? Outra coisa interessante ali, que falou um pouquinho antes, né? Não haverá quem te veja, né? Porque ela é invisível, parece que ela é invisível, e a tua sabedoria, a tua ciência, né? Ou seja, a sabedoria e a ciência dela está lá no capítulo 28 de Ezequiel, né? Lá fala da sabedoria dela e da ciência dela, da multidão do comércio dela também. Vamos continuar a leitura, né? Verso 11. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como nunca imaginou ou não imaginavas. Então, além dessa... eu vou fazer um comentário aqui um pouquinho diferente do foco, mas está dentro do foco, né? Uma outra coisa para a gente enxergar essa Babilônia, o que a gente tem que entender? Assim como nós, cristãos, filhos do Deus vivo, temos a Nova Jerusalém, somos pertencentes a 12 tribos, fazemos parte das duas casas de Israel, vamos habitar na Nova Jerusalém, só que antes de tudo isso acontecer, nós vamos tocar trombeta, vamos passar pelo processo de expiação de pecados, para daí então a gente receber livramento e tudo isso se cumprir em nós. Então a gente tem que imaginar, não só imaginar, mas acreditar, dar crédito na palavra, porque essa Babilônia, ela vai ter expiação de pecado, né? Tá falando a palavra que expiação aqui, não é expiação de justo, não.
Vai ter expiação. Lá em Daniel capítulo 3, quando é levantada a estátua do Nabucodonosor, quando o arauto começa a tocar trombetas ou falar o que tem que ser feito para se prostrar diante da estátua, todos os povos da terra escutarem o som das músicas, da flauta, da gaita, da harpa e do som das trombetas, tem que se inclinar para essa estátua, para essa Babilônia. Entende? Então tem toque de trombeta na Babilônia, tem expiação de pecado, tem tudo, irmãos, tem tudo. Tem 2 casas do anticristo, tem 12 tribos do anticristo, tudo em paralelo. Por isso que a Bíblia às vezes parece tão grande, porque Deus está mostrando o lado do Cristo, do Messias, dos justos, mas ele está mostrando o lado dos injustos, do império do anticristo desde o início. Entende? Até um tempo atrás eu fiz um estudo sobre as 2 casas do anticristo. A única coisa que eu vou ter que mexer lá, mudar, reformar o estudo, vamos falar assim, é porque lá eu coloquei a Babilônia como a Arábia Saudita, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, que eu estou tendo hoje. Entende? Então eu vou ter que mudar, vou ter que fazer um outro vídeo, futuramente falando das 2 casas do anticristo, e mudar a geografia da Babilônia, porque lá eu errei. Entende? Mas está na palavra, entende? 12 tribos do anticristo, todas essas coisas. Tem um paralelo enorme sobre isso, tá? Vamos continuar a leitura. Verso 12. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias em que te fadigastes, desde a tua mocidade. Uma coisa interessante para a gente lembrar, mocidade. A mesma coisa quando Deus fala da mocidade de Israel, quando ele os achou, né, lá no deserto, no Egito, quando Deus os viu, os atraiu com amor, com laços eternos. Israel, na sua mocidade, ele adorou a Deus de verdade, né? Ele foi um Israel fervoroso. Mas depois ele começou a se prostituir, começou a andar em seus caminhos, desviar, e Deus teve que trazer juízos para Israel. Então, na linha do anticristo, a mesma coisa vem acontecendo. Teve uma prostituta no Antigo Testamento, entende? Essa prostituta, ela matava profetas. Ela fazia coisas horrendas, né, contra o povo de Deus. Então, só que essa prostituta do Antigo Testamento, ela não estava em Jerusalém e ela também não estava no Iraque, entende? Porque Deus vai usar o anticristo para destruir a prostituta, certo? Então, se você entende, por exemplo, que o anticristo vem do Iraque, não tem como o anticristo sair do Iraque para destruir a prostituta que está no Iraque. Certo? E tem gente que acredita que o anticristo sai de Israel, né, dos judeus principalmente ali, tem uma linha que pensa assim. Não tem como o anticristo sair de Israel para sair do norte e vir destruir Israel, entende? Também tem essa, tem que pensar em vários aspectos, né? Você tem que enxergar de vários ângulos o que Deus está falando, entende? Então essa prostituta, na sua mocidade, a geografia dela está em outro lugar, não é? Quando a gente lê um capítulo que começa a falar os nomes, né, deste lugar, a gente começa a fazer afirmações e indagações, né? Neste estudo, neste vídeo eu não vou fazer, porque não está aparecendo o nome dela aqui ainda, né? Em clareza, né? Embora está falando em aspectos dela, mas não está mostrando o nome e a geografia. Mas vamos continuar a leitura. Verso 12 eu estava lendo, né? Talvez possas tirar proveito, talvez com isso, e inspirar terror. Verso 13, né? Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora, os que dissecam, né, ou dissecam os céus, e fitam os astros, né? Os que a cada lua nova te predizem o que há de acontecer com ti. Isso fala dos falsos profetas da Babilônia, né? A cada lua nova eles têm uma profecia diferente, uma profecia nova, né? Mas eles nunca acertam a sua profecia, né? Ela está cansada de fazer consulta com esses profetas, e os profetas nunca acertam o futuro dela. Verso 14. Eis que serão como restolho e fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para que se aquentarem, nem fogo, para que diante deles se assentem, ou se assentem. O último verso, né? Assim serão para contigo aqueles com quem te fadigaste, aqueles com quem negociaste desde a sua mocidade. Dispersar-se-ão
cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Então aqui falou, né, da sua mocidade, né? O início, né, da sua mocidade, né? Então vamos pegar eu vou só ler 3 versos, eu acho, em outro capítulo, até porque o vídeo ainda tá de um bom tamanho, né? Eu quero pegar alguns versos em outro capítulo para a gente começar a clarear um outro entendimento acerca dessa prostituta, né, que fez coisas na sua mocidade. Vamos lá para Isaías, né, no capítulo de número 13. Verso 1, né, que também está falando da Babilônia, né? Profecia contra a Babilônia. Ok. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Essa Babilônia aqui, no início da profecia, provavelmente ele está falando lá da época da Babilônia mãe, né? Na época. Vamos lá. Verso 2, né? Alçai um estandarte sobre o Monte Escalvado. Monte Escalvado é a região ali próxima onde Jesus foi crucificado, né? Perto do Gólgota, né? Monte das Caveiras ali. Monte Escalvado, que é território também efraimita. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com as mãos, para que entrem pelas portas dos tiranos, né? Uma palavra interessante. Aí você pode pensar assim, bom, tiranos tem a ver com tirania de exército, tirania de soldados, talvez, pode ser. Veja bem, hein? É a época em que a prostituta nasceu, onde começou a profecia contra essa prostituta, entende? Então, Deus está falando, né, para o reino do norte, né, o Monte Escalvado, que é para eles acenar com a mão. Acenar com a mão, fazer sinal para eles, né? Levantar um estandarte também, um ponto importante. Estandarte é Cristo, né? Levante um estandarte no Monte Escalvado, que é na região do Monte Sião. Sobre o Monte Escalvado, levantai a voz, ou seja, toque trombeta para eles. E acenai-lhes com a mão, fazer sinal com a mão. Talvez tenha relação com a marca da besta, né? Marca na mão. Para que entrem pelas portas dos tiranos. Portas dos tiranos. Vocês querem ver uma coisa? Já que a gente lê, eu vou aproveitar que o tempo tá bom. Eu vou ler em outro profeta aqui para a gente ver uma outra profecia para os últimos dias. Vamos lá em profeta Zacarias. No início do capítulo 11, verso 1. Olha só que interessante. Abre, ó porta, abre, ó Líbano, as tuas portas. Lembra lá das portas dos tiranos? Essa Babilônia aqui do Líbano é a que nasceu, né? É a Babilônia da mocidade, né? A Babilônia mãe, né? Da época do Antigo Testamento. Que aqui está falando de Jezebel, inclusive, né? Para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os seus cedros caíram, né? Falando de árvores grandes caindo, né? Porque os mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Ou seja, qual que é a glória deles que é destruída? É a Babilônia. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Por que Jordão? Por que está referindo ao Jordão? Porque do outro lado do Jordão estão os filhos de Amon, os filhos de Ló, né? Moab e Amon, que estão em alianças, né, com essa prostituta na época, né? Nessa época que o rei Salmaneser, antes do Senaqueribe, entrou no Reino do Norte, levou o Reino do Norte cativo, né? Contexto histórico, né? E nessa época ele fez alianças, né, com o Moab e Amon, que está ali na beiradinha do rio Jordão. Por isso ele está falando dessa situação do Jordão aqui. Ok? Meus queridos, eu vou voltar lá. Vamos voltar lá. Eu ia finalizar aqui, mas tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês lá em Isaías ainda. Isaías capítulo 13. A gente está, né? Verso 3. Eu dei ordem aos meus consagrados, né? Então Deus consagrou pessoas, né? E essas pessoas vão dar ordens, ou seja, vão tocar trombetas, né? Por isso a gente viu para eles erguer as vozes, né? Levantar a voz, né? Acenarem com as mãos.
Sim, chamei os meus valentes, né? Os valentes estão lá em Zacarias capítulo 9, né? Que é Efraim e também Judá, né? Para executarem a minha ira, certo? A ira de Deus vai ser executada por Efraim e Judá, isto é, pelas duas testemunhas. Os que com exultação se orgulham, né? 4. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, e o clamor de reinos e de nações já congregadas, né? Ou seja, contexto de Apocalipse 16, né? O Armagedon. O Senhor dos Exércitos passa a vista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu. O Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda a terra, mas não quer dizer 100% da terra, né? Vai destruir toda a terra da Babilônia, certo? Porque ela vai atingir um tamanho meio grande, né? Vai ser a terça parte do mundo, né, que ela vai atingir. Uivai, pois, está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então aqui vai desenrolar a profecia, né? Eu não vou ler o capítulo todo, porque na verdade, a gente estava focando somente no capítulo 15, no capítulo 47 de Isaías, né? Mas eu peguei algumas palavras-chave só para ver como vai longe essa situação, né, da prostituta, né? Como é muito profundo o assunto. Por exemplo, vamos pegar a palavrinha aqui, ó, uivai aqui, ó. Tá vendo? Vamos clicar na palavrinha uivai para ver quantos textos vai nos trazer só nessa palavrinha aqui, ó. Olha lá, ó. Levou para Isaías 13, onde a gente está lendo, né? Depois tem, ó lá, ó, Isaías capítulo 23, né? O capítulo todinho vai estar falando disso aqui, né? Desse contexto, dessa Babilônia. Depois começa lá, ó, Jeremias capítulo 4, Jeremias 25, Jeremias capítulo 48, Joel capítulo 1, Sofonias capítulo 1. Então, que nem nós estávamos falando de Sofonias, né? Sofonias 1, né? Capítulo 2 também vai falar de Sofonias. Aí vai ter outros profetas, não vai dar para aparecer aqui embaixo, que não está rolando mais, parou de rodar ali o negocinho do mouse, não alcança mais, né? Mas então são muitos contextos, né, só na palavrinha uivai, né? Por que uivai? Porque vai ter uivo, como é que eu vou dizer aqui, dentro do templo, não se estranhe com essa palavra, tá? Dentro do templo da prostituta, dentro do templo da grande Babilônia. Assim como vai ter uivos dentro do templo do corpo de Cristo, como está em Joel também, né? Joel não fala lá uivai, né? Chorai, né? Toquem trombeta em Sião, mas também façam lamentações, né? Em vez de alegria, vai ter luto, né? É a palavra que eu queria encontrar. Então vai ter luto dentro do corpo de Cristo, né? Chorem os ministros, chorem os sacerdotes, mas a mesma coisa vai estar acontecendo dentro do paralelo aqui da prostituta, dentro do templo dela. Vai ter uivos, vai ter choro, vai ter lamento, né? Vão fazer jejum, vão raspar a cabeça, vão jogar pó na cabeça. Entende? Todo tipo de humilhação que o povo de Deus faz para se voltar para o seu Deus, os adoradores da prostituta vão fazer o mesmo, entende? Então são muitas profecias para a gente se aprofundar, para a gente analisar, para daí encontrar essa cidade mestra. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus continue nos dando entendimento, sabedoria, que possamos encontrar de fato e de verdade essa cidade, né? Mas não com, como vou dizer assim, com confirmação humana, entende? Com afirmação humana, mas sim com confirmação do Espírito Santo nos conduzindo, tá certo? Então eu vou continuar fazendo vídeos, né? Às vezes quando der 2 capítulos, quando não der um capítulo só, à medida do possível. Também quero fazer estudos na lousa, né? Com a geografia da época da Babilônia, com a geografia da época do Império Assírio, com a geografia da época do Império Romano, com a geografia da época do Império Medo-Persa, com a geografia da época da Macedônia, né? Então são 5 reinos, né? 5 impérios. Para cada império teve uma geografia, entende? E em toda essa geografia teve uma Babilônia, entende? Escondida. Até porque, um outro entendimento que eu quero passar ainda nesse estudo, né? Nesse vídeo, mas a gente vai se afundar mais nele, à medida do possível, né? Por exemplo, quando você vê lá em Apocalipse a expressão falando de Cristo, né? O Deus que era, que é e que há de vir. Isto é, um Deus que sempre existiu, certo? Se existiu porque aquele que era Deus, atualmente ele existe, por isso ele é Deus, e no futuro ele também vai continuar sendo Deus, porque ele há de vir, mas vai continuar sendo Deus, entende?
Então essa mesma frase é usada para o anticristo e para a Babilônia, lá em Apocalipse 17. Entende? Quando aparece a expressão lá, né? A besta que viste é Satanás, né? No passado, foi, né? Era. Já agora não existe mais. Por quê? Porque essa besta está escondida. Assim como o anticristo, a besta está escondida. Como a gente leu nesse capítulo 47 de Isaías, né? Então a besta está escondida juntamente com a Babilônia, entende? Mas tornará a aparecer. Ou seja, o anticristo vai se manifestar para a terra. A terra vai enxergar o anticristo. Assim como essa cidade que está invisível agora, ela vai tornar a aparecer. E aí o texto vai continuar dizendo, né? A besta que viste, que era, que agora não é, tornará a aparecer, e os povos, o mundo vão aplaudir ouvindo a sua fama. Isto é, essa cidade vai se ressuscitar, ela vai ressurgir, entende? É uma cidade que foi famosa no passado, uma cidade que teve muitas coisas que o mundo inteiro, né, fez comércio com ela naquele tempo. E Deus está dizendo que no futuro todo o mundo inteiro vai se comercializar com essa cidade, entende? Essa cidade ainda não está ativa. Por quê? Porque ela tornará a aparecer, ela ainda vai precisar ser levantada. E essa cidade e esse anticristo, no passado, eles receberam uma ferida de morte, um golpe de morte na cabeça, entende? A Jezebel, por exemplo, ela morreu lá comida de cachorro, não foi? Ela caiu na rua, quebrou o pescoço e morreu, certo? Só que ela vai voltar, como está lá em Apocalipse, numa das igrejas, entende? Então Jezebel vai voltar, assim como a cidade de Jezebel tem que voltar. Vai voltar a aparecer, entende? Mas a gente vai se aprofundar mais nisso. Eu já comecei a dar dicas, né? De como vai ser, aonde vai ser, pra gente se atentar. Não estou afirmando, mas é o que está aparecendo para mim, entende? É o que está aparecendo para mim. Tá certo, meus queridos? Então agora eu estou finalizando o vídeo, fechando mesmo. E aí no próximo estudo a gente vai analisar outro capítulo, tá certo? Com todas essas informações na mente. Vamos analisar outro capítulo para Deus estar mostrando pra gente essa prostituta, essa grande Babilônia, essa meretriz. Tá certo? Que Deus abençoe. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, né? Sendo possível, compartilhe. Principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Porque é nos grupos de WhatsApp que a gente tem mais facilidade de levantar estudos, questionamentos, fazer perguntas, ouvir mais pessoas falando do assunto, entende? E é na multidão dos comentários, é na multidão dos conselhos que há sabedoria. Mas conselhos dos anciãos, né? Conselhos dos santos, não é conselhos do grupo lá da Babilônia, não, tá? Espero que você não faça parte desse grupo da Babilônia, tá? Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.